antes de mais nada, Padre Guido, antes da gente explicar e entrar nos detalhes das antífonas do O, que são 7, portanto a gente vai falar sobre as 7 antífonas do O. O que é uma antífona? Antífona é um versículo, uma frase que introduz e encerra também um salmo. Certo. A igreja usa a oração como o pão de cada dia, como se diz. Certo. Toda a vida da igreja está baseada no diálogo com Deus. Um Deus que conhece a cada um de nós, conhece também os momentos pelos quais nós passamos, de alegria ou tristeza, de esperança, de luz e sombras, trevas e companhia, e marca sempre a sua presença. Deus, portanto, que nunca nos deixa sozinhos. Agora, estas antífonas são expressões tiradas até dos mesmos salmos, quase sempre, que, aliás, é até como um resumo da mesma oração, certo. E que a igreja convida a repetir 2 vezes, no começo, como também encerrando a reza ou canto do mesmo salmo. Então são composições poéticas que sim, ressaltam o conteúdo daquele salmo. Perfeito. E que isso é rezado e cantado diariamente em toda a igreja, Padre Guido? Diariamente em toda a igreja. É interessante a sua pergunta, Diácono Eric, para explicar que, em primeiro lugar, a oração nunca deveria terminar. É o mesmo certo. Jesus que fala que é necessário rezar sempre e nunca desistir. E a oração da igreja, assim como está estruturada na vida do autêntico cristão, com destaque diáconos, sacerdotes e bispos, né? Através daquela oração da liturgia do tempo presente, né? Nós rezamos salmos de manhã, salmos durante o dia, salmos na hora da parte da tarde e também antes de deitar à noite o último salmo, todos precedidos por uma antífona. Interessante. Todos os salmos precedidos, e esta antífona é cantada com uma melodia tipicamente gregoriana. Aliás, temos que dizer muito obrigado ao Papa Gregório Magno, que foi ele, inclusive, que assinou, digamos, este documento, promulgando para o mundo inteiro, naquela época, também estas antífonas chamadas Duo. Bom, não faz muito tempo, Padre Guido, para quem acompanha o nosso programa Eclésia, nós exibimos aqui um programa interessante, onde nós gravamos a rotina de um mosteiro, né, de clausura das Irmãs Concepcionistas. Aliás, você está vendo algumas imagens aí, enquanto a gente conversa, sobre justamente o programa que fizemos há um tempo atrás, mostrando a rotina de um mosteiro de clausura. E justamente nessa rotina, nós mostramos, em alguns determinados trechinhos desse programa que aqui exibimos, as irmãs cantando justamente a liturgia do dia, né? Uma outra maneira de dizer isso é a liturgia das horas, já como o Padre Guido explicou, acontece de vários momentos durante o dia. Então, um trechinho das irmãs, né? No caso, as irmãs franciscanas concepcionistas, né? Que gentilmente receberam a nossa equipe da Rede Século XXI, para que a gente mostrasse um pouquinho do dia a dia delas. Elas cantaram, então, um trechinho da liturgia enquanto a gente estava lá e a gente acabou exibindo isso para todo mundo aqui do programa Eclésia. Agora, Padre Guido, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: nos mosteiros espalhados, né, pelo mundo todo, né, por toda a igreja, seja eles mosteiros femininos ou também masculinos, e no dia a dia da vida religiosa como um todo, essas orações da liturgia, obviamente, estão presentes, né? Agora, para um leigo, do dia a dia dele, né, que tem os seus afazeres, ele também pode rezar essa liturgia? Ok. Em primeiro lugar, a liturgia é parte integrante da vida dentro de qualquer mosteiro. O senhor assinou às irmãs concepcionistas franciscanas. Saibam, meus amigos, que todos os monges e monjas dos mosteiros de vida contemplativa têm a obrigação de 7 encontros comunitários diários, sempre baseados, estes 7 encontros, no louvor a Deus através do canto religioso, dos salmos, das várias composições poéticas, dos vários salmos precedidos pelas antífonas, durante o dia.
faz parte integrante da vida comunitária, até o ponto que a vida comunitária dentro do mosteiro está estruturada tendo como ponto base a liturgia. Certo. Não admite nenhuma exceção. Tem que largar qualquer atividade ou formular outras atividades em função dos horários disciplinares desta vida comunitária, porque é parte essencial. A igreja gostaria, e o convite está aberto para todos os fiéis. Eu digo a verdade que toda terça-feira de manhã, quando chego no mosteiro de Piratininga, exatamente destas irmãs concepcionistas franciscanas, e chego geralmente uns 10, 15 minutos antes da missa, fico encantado na hora de descer do carro, já recebendo a música dos salmos das laudes diárias. Sinceramente, dá vontade de entrar na igreja, encontrar o primeiro banco, ficar sentado e não prestar atenção a mais nada, nem pensar mais nada. Se vive de verdade uma atmosfera de paraíso. Irmãs, se estão acompanhando este programa, continuem com este espírito, com esta boa vontade de prestar esta bela homenagem. E estou notando um pormenor, que na medida como o mosteiro é novo, mas mesmo celebrando a missa cedo de manhã, tem sempre muita gente que está frequentando. As pessoas sentem-se atraídas ao mosteiro para juntos louvar a Deus com as irmãs. Bom, ao dar o exemplo, então, das irmãs da cidade de Piratininga, que o Padre Guido, inclusive, dá assistência, que nós mostramos aqui recentemente no programa Eclésia, para lembrar que a igreja toda faz isso, né? Mas qualquer leigo, então, pode rezar essas orações. É que no caso dos monges e da vida religiosa contemplativa como um todo, isso faz parte da rotina, isso é uma obrigação de amor, né? Por amor a Deus, essas pessoas, imagina, todo santo dia estão lá rezando por nós, pela igreja, pela paz no mundo, pelo nosso país, etc. Então, eu gostaria de completar uma coisa muito importante. Se nós fizéssemos um passo para trás na história e chegar na origem dos mosteiros, Diácono Eric, acontecia o seguinte, que o pedido de ingressar nos mosteiros era grande, para homens e para mulheres. E muita gente não tinha tido a possibilidade de ter uma cultura, de fazer um estudo. Poucas palavras, havia monges e monjas que não sabiam nem ler nem escrever. Certo. Mas na hora da reza ou do canto dos salmos, da liturgia, numa capela ao lado, havia exatamente estes monges, no caso de mosteiros femininos, também monjas, que acompanhavam as co-irmãs rezando o terço. Portanto, rezavam às vezes 8 ou 10 terços por dia. Olha como a oração é parte integrante da vida, da estrutura da vida religiosa. Isso é bonito, é muito belíssimo. Bom, então está claro, né? A antífona se trata de uma composição poética que geralmente resume o conteúdo de um salmo ou destaca o principal conteúdo de um salmo, que é rezado e cantado na liturgia em toda a igreja, especialmente nas orações das horas, que tem diversas partes durante o dia, de manhã, por exemplo, as laudes, né? Tem as vésperas, que são justamente ali no final do dia. Véspera por quê? Porque aquela liturgia já é rezada a do dia seguinte, né? Portanto, as vésperas. À noite, as orações, como o Padre Guido disse, quando a gente termina, né, cumpre todas as nossas obrigações de oração durante o dia, se chama completas, as orações completas, aquela no período da noite. Agora, Padre Guido. E depois desta oração de completa, em termos exatamente de vida contemplativa, inicia para toda a noite o silêncio chamado papal. Silêncio papal, isto é um silêncio perfeitíssimo, que não pode nunca ser atrapalhado nem interrompido durante toda a noite. Olha só, isto é, se mantém aquele recolhimento que é uma característica fundamental da vida contemplativa. Que só é, em alguns casos, interrompido justamente por outras orações, como, por exemplo, das matinas, né? Que é uma oração desse formato que a gente está dizendo, que acontece na madrugada em alguns costumes, né, Padre Guido? Exato. Nós ficamos, diácono, apreciamos, admirados, talvez não compartilhamos, porém, nós chegamos na portaria do mosteiro, está exposto até o horário disciplinar.
levantar 4 horas e 45 minutos, todos os dias. É uma disciplina para atender justamente as necessidades de oração, né, Padre Guido? Exato. Bom, nesse caso, então, nós destacamos o programa de hoje para falar sobre as antífonas do Ó, são 7 ao todo, que são orações colocadas nessa liturgia, especialmente entre os dias 17 a 23 de dezembro. Do dia 17 de dezembro ao dia 23 de dezembro se reza essas antífonas do Ó, justamente nessas orações da liturgia diária. Porque nesse dia, obviamente, estamos num período já bem próximo à lembrança do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e é justamente nesse período que a gente reza as antífonas do Ó. Agora, por que chama, Padre Guido, antífonas do Ó? Porque todas estas expressões de antífona iniciam com a letra O. E Jesus recebe 7 títulos que iniciam com este O, ou seja, bem-vindo, né? Poderíamos logo dizer quais são as características deste O. É O no sentido de admiração? De grande admiração e, sobretudo, de acolhida, de braços abertos. E como nós, tantas vezes, diante de uma notícia bela, também pronunciamos o O. É verdade. E também o que Deus seja louvado, ou poderíamos dizer também como Santa Isabel, o que a gente fez para merecer este sinal, ou quanto Deus é grande que nos socorre em todos os momentos, em todas as nossas dificuldades. Então, Padre Guido, resume para a gente, por favor, para que a gente compreenda, depois você vai explicar cada uma delas. Certo. Quais são as 7 antífonas do Ó? Certo. A primeira é O sapiência em língua latina, em português, sabedoria. Certo. Jesus já é invocado como verdadeira sabedoria, né? Com a letra maiúscula, porém, né? Tá certo. O segundo título é O Adonai, este é um termo hebraico que significa Senhor. Certo. Jesus é reconhecido como Deus e nosso Senhor. Ok. É a segunda antífona. A terceira, em língua latina, O Radix Jesse, raiz de Jessé. Certo. É que nós entramos em campo bíblico. Daqui a pouquinho você vai explicar essas expressões. Exato, perfeito. A quarta antífona é chamada de Clavis David, isto é, o chave de Davi. Certo. A quinta, O Oriens, Oriente, para lembrar de Cristo que vem do Oriente. Uma outra maneira de dizer é o sol nascente? O sol nascente, perfeito. Sim, podemos muito bem dizer assim. Outro título é O Rex Gentium, Rei dos povos, Rei das nações. Certo. Jesus já é cumprimentado com este título antes ainda da sua chegada aqui na Terra. Enfim, o último, O Emmanuel, Deus é conosco. Interessante. Certo. Então, esses são as 7 antífonas do Ó.